Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Quartinho Espírita. Espero que estejamos todos bem, que estejamos fazendo os nossos esforços, né? Esses esforços que se refletem de modo diverso, né? Há esforços que são no sentido da prática e em verdade, o Espiritismo ele nos leva através das suas lições à prática, né? É trabalho, é algo a se fazer. Mas também há esforços no sentido mental, né? Temos de fazer também um esforço para pensarmos nessas lições ao longo do dia, né? Meditar, refletir no que lemos. Nós não precisamos decorar as palavras da lição, né? Mas aprender o sentido, porque muitas vezes esse hábito de mantermos a mente em Jesus, em suas palavras, a mente em Deus, isso vai nos iluminando, né? Vai nos ajudando a pensar a vida de outra forma, vai nos ambientando essa luz divina e nós começamos, à medida que olhamos a vida de uma outra forma, nós vamos agindo também de uma outra forma, né? Mais afinados com Jesus, com a sua missão, com o seu trabalho. Portanto, elevemos nossa mente a Deus e peçamos: Senhor, protegei as nossas famílias e amparai-nos no caminho do bem. Ajuda-nos a compreender as lições e a transformá-las em ferramentas para que dentro de nós se opere uma verdadeira mudança. Abençoa-nos o caminho e ajuda-nos a seguir, para que alcancemos a dignidade de servir e seguir com Jesus. Assim seja. Livro de hoje: Caminho, Verdade e Vida. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 8. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço, ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Bom, na lição de hoje, Chico e Emmanuel nos alertam para a invisibilidade do nosso orgulho. Inúmeras vezes temos nos transformado em ditadores, bradando a inferioridade do próximo. Ao peso do que nos cabe, queremos substituir por aquilo que nossos irmãos muitas vezes não podem dar. De um trono de orgulho,
julgamo-nos evoluídos e acusamos incapacidade por todos os lados ao redor das nossas intenções, muitas vezes boas intenções, né? Como nós às vezes estamos querendo fazer o bem, mas caímos naquele, muitas vezes é um hábito, um mau hábito. Lá só tem gente ignorante, o mundo hoje em dia está muito difícil, as pessoas não querem nada, as pessoas não querem ler, não querem trabalhar. De vez em quando, na revolta, muitos de nós nos entregamos a esse tipo de pensamento que não condiz com a realidade, muito menos não se justifica. Não é esse o caminho que nós devemos buscar. Lembremos de que Jesus desceu até nós, e quantas dificuldades isso não custou ao Mestre. De sua luminosidade angélica veio aos infelizes e criminosos, ignorantes e violentos, porque não podíamos alcançar sua presença. Chico Xavier mesmo dizia, segundo seus amigos ali mais íntimos, sobre os milênios dessa vinda, né, que Jesus começou como que a caminhar. Milênios antes de tomar um corpo na Terra, veio caminhando em nossa direção e passava ensinando, fazendo bem pelos planos espirituais, né? Porque pensemos a dificuldade para adaptar um espírito evoluído como Jesus a um corpo aqui na Terra. Por mais que fosse um corpo, né? E entramos em outra questão para conversar mais à frente, né? Sobre o corpo de Jesus, que nem era um corpo exatamente como o nosso, mas também não era como se diz dentro do Espiritismo, a tese lá do Rustem, de que era um corpo imaterial. Não, nem um extremo nem um outro, mas isso fica para outra conversa. Mas pensemos, se um espírito como Jesus foi capaz, por amor, de se tornar um de nós, não para nos refletir, porém para nos iluminar, ao preço de lhe derramarmos sangue e lágrimas, pelo frio da maldade e da dor. Quanto nós, ainda tão distantes da evolução que sonhamos, não devemos renunciar em prol da paz e da concórdia. Não sejamos filhos do devaneio. Nossas pegadas vão ainda longe do horizonte crístico. O Evangelho é que veio aos nossos ouvidos insensíveis. No mais, temos em Jesus o amor irrecusável, a mesa com os condenados, com os esquecidos, egressos de toda a dor, e não houve entre eles quem não recebesse de Jesus gentileza, perdão a quem Jesus não servisse. Se os nossos passos já foram capazes de tecer quaisquer mínimas pegadas na evolução, não só sejamos lúcidos quanto ao pouco que fizemos, porém, ainda mais saibamos que o Senhor caminhou em seus derradeiros pés ensanguentados para se colocar entre ladrões, como fosse um deles, sem o ser. Nós já pensamos nisso? Os últimos passos de Jesus na terra, com o seu corpo coberto de sangue, ele se dirigia para se colocar entre ladrões, entre criminosos. Portanto, que nossas fracas e pretensas luzes, que carregamos por nos serem dadas, não nos sirvam para ofender ou buscar aplausos. Caminhar com Cristo é renunciar, sem luzes que nos foram dadas, porque de fato existe o nosso esforço, mas quanto nós não somos amparados no nosso esforço, desde o começo, e ainda somos, né, como uma criança que está aprendendo a caminhar. Quantas vezes ela não é socorrida, não é levantada do chão. Então reconheçamos a nossa condição. Agora que Jesus veio sangrando até nós, sejamos os bons ladrões, que nos enxergamos, a nossa condição, e caminhemos até Ele, que reluz nas necessidades dos que nos estendem as mãos. Bom, foi isso que eu entendi da lição de hoje. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe você e toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.